Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 4 a 7 do livro de Romanos, versículos 1 a 12 do capítulo 4. Abraão é considerado aqui como um caso paradigmático para a visão de que a justificação é somente pela fé. Abraão foi o progenitor do povo judeu e, portanto, seu exemplo é crucial para o argumento de Paulo. Se Abraão alcançou uma posição favorável diante de Deus com base em suas obras, então realmente poderia se orgulhar, já que sua obediência serviria de fundamento para o seu relacionamento com Deus. Mas Paulo insiste que Abraão não podia se gloriar diante de Deus. Não havia nenhuma razão para se orgulhar, em hipótese alguma, pois Abraão estava em uma posição favorável diante de Deus por sua fé e não por suas obras. Paulo usa um exemplo da vida diária. Se a salvação estivesse mesmo baseada em obras, então Deus, ao conceder essa salvação a alguém, estaria meramente retribuindo o que devia a essa pessoa, assim como um empregador paga um salário ao trabalhador pelo seu serviço. Sob o Evangelho, no entanto, as obras estão sob uma equação completamente diferente. A justiça não vem para aqueles que trabalham para Deus, uma vez que todos, a exemplo de Abraão, são, pelos padrões absolutos de Deus, ímpios. Pelo contrário, uma posição favorável e justificada vem, como aconteceu com Abraão, por crer e não por trabalhar. Paulo introduz Davi como um segundo exemplo de justiça pela fé, citando Salmo 32, versículos 1 e 2, para demonstrar que a justiça de Davi não estava baseada em suas obras. Abraão foi justo diante de Deus antes de ser circuncidado. Portanto, a circuncisão não é necessária para se pertencer a Deus. A circuncisão foi o sinal e selo da justiça de Abraão. Justiça essa que pertenceu a Abraão pela fé. Em outras palavras, a circuncisão documentou e ratificou a justiça pela fé que Abraão desfrutou antes de sua circuncisão. Abraão foi pai natural da nação hebraica, no entanto, seu maior legado foi seu exemplo de fé. Judeus e gentios igualmente podem andar nas pisadas da fé de Abraão. Versículos 13 a 25. A lei exigia obediência e cumprimento. No caso de violação da lei, o resultado era ira. A lei não era um sistema de graça. A promessa de Deus tinha por base a graça. A promessa a Abraão e sua descendência não foi pela fé, mas pela justiça da fé. Se a herança da não, desculpem, a promessa a Abraão e sua descendência não foi pela lei, mas pela justiça da fé. Se a herança da promessa vem pela obediência legal, então a via da fé é vã. E ainda, ninguém herdará a promessa, uma vez que ninguém pode cumprir a lei. A promessa de Deus é pela fé, de modo que ela pode ser garantida tanto a judeus como a gentios que creem. Se ela fosse pela lei, não seria possível essa garantia. Portanto, para torná-la certa, a promessa foi feita segundo a graça. Abraão também recebeu a promessa de ser pai de muitas nações. Abraão creu no Deus que criou todas as coisas do nada e vivifica os mortos. Parecia humanamente impossível para Abraão tornar-se pai de muitas nações quando já era velho, mas ele colocou sua esperança na promessa de Deus. Abraão tinha uma avaliação realista de suas possibilidades para ser pai. Ele era já de quase 100 anos e Sara não tinha filhos e já tinha passado muito da idade de ter filhos. No entanto, Abraão não duvidou da promessa de Deus e Deus o fortificou na fé. Todas as coisas nas Escrituras são para nosso benefício. As experiências de Abraão são tão relevantes para nós como o foram para ele, pois servimos ao mesmo Deus Criador que pode fazer aquilo que é humanamente impossível. Recebemos o crédito de sermos justos diante de Deus do mesmo modo que Abraão, pela fé. Tanto a morte quanto a ressurreição de Jesus Cristo são necessárias para o perdão dos pecados e a justificação. A ressurreição de Cristo dentre os mortos demonstrou que Deus Pai aceitou o sofrimento e morte de Cristo como pleno pagamento pelo pecado, e que o favor do Pai, e não mais sua ira contra o pecado, foi direcionado para Cristo, e através de Cristo, para todos os que creem. Paulo entende que os cristãos estão unidos com Cristo em sua morte e ressurreição. Portanto, a aprovação de Deus a Cristo na ressurreição também resulta na aprovação de Deus a todos os que estão unidos com Cristo, e desta forma resulta na justificação deles. Agora nós vamos estudar o capítulo 5, versículos 1 a 11 do capítulo 5.
O cristão, pela fé em Cristo, já foi justificado e declarado justo por Deus, de uma vez por todas. O resultado disso é que o cristão já não vive sob o medo do juízo e da ira de Deus, mas tem paz com Deus. Paz que não é um mero sentimento subjetivo, e sim uma realidade objetiva. A graça na qual estamos firmes se refere à segura posição que o crente desfruta como uma bênção da justificação, e a esperança da glória de Deus se refere à promessa de que os cristãos serão glorificados e aperfeiçoados no dia derradeiro, uma esperança que resulta em alegria. O povo de Deus não se alegra apenas na glória futura, mas também nas provações e tribulações do presente, não porque elas sejam agradáveis, e sim porque produzem uma transformação gradual que torna os crentes cada vez mais semelhantes a Cristo. A esperança cristã é certa, porque o amor de Deus nos é assegurado pelo ministério do Espírito Santo do íntimo do nosso ser. Podemos estar seguros do amor de Deus, visto que ele fez tanto por nós quando estávamos fracos. Nós éramos ímpios, ainda éramos pecadores e éramos seus inimigos. Jesus morreu por esse tipo de pessoa. Jesus morreu em nosso lugar. Deus escolheu livremente nos amar e, ao fazer isso, atribui-nos valor por meio da fé em Cristo. Não resta nenhuma dúvida de ira para aqueles que foram justificados por meio da fé em Cristo. Se pela morte de Cristo fomos reconciliados com Deus, quanto mais garantidas devem ser as boas novas de salvação, agora que ele ressuscitou e vive para sempre. Versículos 12 a 21. O pecado, como princípio governante da natureza do homem, entrou na humanidade através de Adão. Em Adão, todo o mundo pecou, o que fica demonstrado na morte universal. Paulo asseverou que obedecer à lei não traz a salvação. Também afirmou que transgredi-la não é o que leva à morte. Ela é resultado tanto do pecado de Adão como de nossos pecados, mesmo que estes sejam muito diferentes dos dele. Paulo lembrou seus leitores de que por milhares de anos a lei ainda não havia sido dada e mesmo assim as pessoas morriam. A lei veio depois para ajudar as pessoas a entenderem sua natureza pecaminosa, para mostrar como eram graves as ofensas do homem e para fazer com que ele se voltasse para Deus a fim de alcançar misericórdia e perdão. A morte era real na época de Moisés e continua sendo até hoje. O pecado representa uma profunda discrepância entre o que somos e aquilo para que fomos criados. A lei aponta nossos erros e coloca sobre nossos ombros toda a responsabilidade por eles. A lei não oferece qualquer remédio. Uma vez que somos considerados culpados e condenáveis pelo pecado, devemos buscar a Jesus Cristo, a fim de alcançarmos a cura. Assim como Adão é o representante da humanidade terrena, Cristo é o representante de uma humanidade nova e espiritual. As obras de Adão e de Jesus possuem extensão semelhante, mas têm efeitos completamente diferentes. Um único pecado mergulhou a humanidade na ruína, mas Deus concedeu a dádiva que resultou em justificação, apesar de nossas muitas ofensas. Aquilo que se obteve por meio de Jesus é muito maior do que aquilo que se perdeu por meio de Adão. A morte reinou sobre a humanidade em virtude de uma só ofensa de Adão, ao passo que os cristãos reinam agora por causa da obra de Cristo. O pecado de Adão resultou em condenação para todos os homens, ao passo que a morte substitutiva de Cristo tornou possível a justificação de vida sobre todos os homens. A lei nunca foi um fim em si mesma. Pelo contrário, sua função era fazer com que a ofensa abundasse, tornando-nos conscientes do pecado. Por meio dela, a necessidade da graça é realçada, dando ocasião para Deus provê-la superabundantemente. Agora nós vamos estudar o capítulo 6, versículos 1 a 14 do capítulo 6. Os oponentes de Paulo argumentavam que seu evangelho estava equivocado, pois, segundo o ponto de vista deles, tal evangelho levava as pessoas a permanecerem do pecado. Paulo mostra aqui porque tal interpretação de seu evangelho está equivocada. Em defesa de sua alegação de que os crentes estão mortos para o pecado, Paulo destaca que, por meio do batismo, fomos batizados em Jesus Cristo e na sua morte. A morte de Cristo para o pecado torna-se a nossa morte para o pecado. Como crentes, somos simbolicamente sepultados com Cristo por meio do batismo e ressuscitados com ele dos mortos, para que andemos em novidade de vida.
Embora os crentes ainda não tenham experimentado a ressurreição, somos assegurados dessa realidade futura pelo fato de Cristo, de cuja morte participamos, ter ressuscitado dos mortos. A nossa velha natureza é tudo o que éramos antes de nos tornarmos cristãos. Nós ainda pecamos porque temos a presença do pecado em nosso corpo mortal, mas estamos no processo de renovação. O pecado não tem nenhum direito sobre uma pessoa morta e não pode reivindicar dela nenhuma lealdade. Foi por causa do nosso pecado que a morte teve seu domínio sobre Jesus, mas ele ressuscitou para viver eternamente. A morte não mais terá domínio sobre o crente, porque morremos com Cristo, que já não morre mais. Jesus morreu porque tomou o pecado sobre si, mas sua ressurreição demonstra que ele derrotou o pecado e a morte. Há uma tensão entre o que Deus já realizou e a responsabilidade do seu povo em obedecer. Eles ainda são tentados pelos desejos do pecado e não devem permitir que esses desejos obtenham o controle. Todos os dias os cristãos devem, sempre de novo, entregar-se a Deus. O pecado não triunfará na vida dos cristãos. Por viverem na era do cumprimento, eles já não estão mais sob a antiga era da história da redenção. Isto é, eles já não estão mais debaixo da lei, em que a lei mosaica e o pecado regiam o povo de Deus. Em contraste, estar debaixo da graça significa viver sob a nova aliança em Cristo em uma era caracterizada pela graça. Versículos 15 a 23. Paulo rejeita enfaticamente a ideia de que não estar mais debaixo da lei implica liberdade para pecar. Os cristãos ainda estão sujeitos a decisões morais. Aqueles que cedem ao pecado se tornam cada vez mais servos para a obediência ao pecado. Esse tipo de atividade leva, por fim, à morte, o que não significa que crentes genuínos podem efetivamente perder sua salvação, e sim que pecar os leva nessa direção, para longe da plena alegria da vida com Cristo. Aqueles que se entregam totalmente ao pecado enfrentarão o castigo eterno. Os verdadeiros cristãos, no entanto, jamais morrerão como escravos do pecado, pois Deus transformou seus corações na conversão, de modo que agora eles crescerão em amor à justiça e em uma vida de acordo com a palavra de Deus. Paulo reconhece que a ilustração da escravidão é imperfeita. Não obstante, essa imagem ressalta a importância de entregar-se completamente a Deus e não ao pecado. Como servos de Deus, os crentes produzem fruto. Essa é a obra da santificação ou santidade em suas vidas, e o produto final é a vida eterna. Para que a figura não seja mal compreendida como se fosse um pagamento por méritos obtidos, a vida eterna é um dom gratuito de Deus por meio de Cristo. O pecado paga um salário merecido de morte, mas Deus paga com graça imerecida que resulta em vida eterna. Agora nós vamos estudar o capítulo 7, versículos 1 a 6 do capítulo 7. Os cristãos de Roma conheciam a respeito da lei civil romana, e muitos deles, em especial os de origem judaica, conheciam a lei mosaica. Evidentemente, nenhuma lei pode controlar uma pessoa morta. Tendo morrido com Cristo, o cristão não está debaixo da lei mosaica. Uma mulher casada, ligada pela lei a seu marido enquanto ele vivesse, só estaria legalmente livre para se casar com outro homem caso seu marido morresse. Os cristãos morreram para o velho homem e estão livres para se casar com outro e dar fruto para Deus. A morte do Messias é o meio pelo qual nós morremos para a lei mosaica. Como novas criaturas, os crentes servem como escravos, em novidade de espírito, com um novo poder do espírito, não como velhos homens que trabalham em vão debaixo da letra da lei. Versículos 7 a 15. A lei não é má, nem pecaminosa em si mesma, mas uma de suas funções é revelar o pecado. Paulo, de fato, fala como se o pecado fosse um aspecto desconhecido à parte da lei, quando diz que não conheceria o pecado se a lei não dissesse. O pecado, tomando ocasião, usa a lei para incentivar a carne à ação. A intenção de Deus na lei era a vida, mas o pecado enganou o homem por meio da lei e trouxe morte. Embora a lei torne conhecido o pecado e, na verdade, seja usada pelo pecado para produzir morte, todavia ela é santa, e o mandamento é santo, justo e bom, refletindo a santidade perfeita e eterna de Deus. O pecado usou algo bom para trazer morte ao homem. Deus usou a lei para cumprir o seu propósito de aclarar e vencer o pecado.
A lei vem de Deus e é, portanto, espiritual, mas Paulo é carnal e, dessa forma, acha-se em conflito com a lei celestial de Deus. Versículos 16 a 25. Paulo concordava com a lei e admitia que ela era boa, mas o pecado é uma força estranha que reside nele e o faz realizar coisas que ele odeia. Mesmo após a conversão, parte nenhuma da pessoa está isenta de pecado. Nenhum lugar está sem a presença do pecado e o cristão é incapaz de guardar toda a lei. O único bem no crente é a presença do Espírito Santo. Em seu homem interior, em seu âmago mais profundo, o cristão tem prazer na lei de Deus, mas ele encontra essa força estranha vivendo lá dentro, guerreando contra ele para o prender debaixo da lei do pecado. O cristão reconhece que em sua mente ele deseja servir a lei de Deus, uma vez que ela é santa, justa e boa, além de espiritual. Contudo, ao mesmo tempo, sua natureza caída está a serviço dessa força estranha que é o pecado. A presença viva de Jesus Cristo é a resposta ao problema do pecado na vida humana. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 4 a 7 do livro de Romanos.